Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates hoje, naquele formato diferente que você tanto aprecia, porque as perguntas e respostas são todas equilibradas e com tempo contado. E o assunto é tenebroso. Aliás, tenebroso é também o capítulo da Bíblia onde ele se baseia. Na minha opinião, o capítulo mais viu das Escrituras é o capítulo número 9 da Epístola de Paulo aos Romanos. Muita gente acha que é o capítulo 3º de Gênesis, porque lá é narrada a queda do ser humano. Ali foi a maior tragédia, não nego. Mas o capítulo 9 de Romanos me tirou o sono muitas noites. Talvez tire o seu também. Se você nunca leu esse capítulo, leia, de preferência de manhã. Porque se for à noite, você vai ficar com o coração pesado. Nesse texto, o apóstolo Paulo mostra uma dimensão do senhorio e da soberania de Deus que muitas vezes nós preferimos não enxergar. Deus é absolutamente diferente de nós, absolutamente soberano e domina sobre todas as coisas. E a certa altura da narrativa bíblica, Paulo diz que Deus teria criado vasos para a ira, assim como vasos para a honra, aos quais ele elegeu para a salvação e aos quais ele demonstra sua misericórdia, ele também teria criado vasos de ira, de desonra, para o dia da ira, para a revelação da sua ira, né? E que estão reservados para juízo. Como numa casa tem vasos de honra e vasos de desonra, né? O vaso sanitário seria o vaso de desonra, o vaso de flor, o vaso de honra. Assim também, Deus na sua criação dos seres humanos. Quem são? E essa é a grande pergunta que nós queremos fazer hoje. Quem seriam os tais vasos de ira ou vasos de desonra preparados para a ira, relacionados em Romanos capítulo 9? A quem a Bíblia está se referindo quando menciona esses vasos de desonra? Será que o rei Saul, por exemplo, é um desses vasos de ira e de desonra? Afinal de contas, Saul representa tudo aquilo que pode sintetizar a frustração, né? Foi escolhido e aclamado como rei pela população de Israel para tirar Israel da letargia que ele vivia, né, como povo, por falta de uma liderança centralizada. Então agora eles tinham um rei, né? Ele muito cedo acabou se perdendo no governo, tornou-se inimigo feroz daquele que Deus havia eleito, que era Davi, né? Aliás, o melhor amigo do seu próprio filho. E Saul empregou os recursos do reino para tentar destruir Davi. E acabou se destruindo a si mesmo, inclusive espiritualmente, consultando uma necromante, invocando o espírito de Samuel, que já havia morrido. E a Bíblia diz de forma muito clara que essa foi a pior que Saul fez, além de todas as outras loucuras, literalmente loucuras, que aquele endemoniado produziu. Será que Saul seria um ótimo exemplo de vaso de ira ou vaso de desonra preparado para a ira de Deus? Não sei. Mas por meio desse exemplo nós vamos discutir o capítulo 9 de Romanos, no que se aplica aos vasos de desonra, e poderemos talvez tirar nossas dúvidas a respeito dessa porção das Escrituras, escrita não para tirar o nosso sono, mas para nos habilitar, a mim e a você, a fazermos a boa obra de Deus. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje, uma edição que certamente será reprisada várias vezes, na medida em que explora um dos textos mais complicados do Novo Testamento, que é o capítulo número 9 de Romanos. Agradeço o carinho da sua audiência e quero te mandar um presente. Se você quiser concorrer ao presente, então vá à página do programa na internet, o endereço eletrônico é vejamsó.com.br, e vote na enquete, porque é assim que você se habilita para os sorteios, tá bom? Conosco hoje
o pastor Anderson de Paula. Ele está estreando no programa, vejam só. Olha no tema que ele vem para estrear, né? Essa produção minha é boazinha que só vem. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Limeira, bacharel em Teologia e professor de Antigo e Novo Testamento pelo Seminário Estel. Paz e graça, pastor Anderson. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, tudo bem. É uma honra poder estar aqui. Estou aqui representando a minha página, também a minha igreja, a minha cidade. É uma honra conhecer o irmão. Eu já queria aproveitar, pastor Éder, e dar um presentinho para o irmão. Posso abrir? Pode abrir. O pastor Anderson é um dos elaboradores de um blog, não é isso? Como é que chama o blog? Arminianismo da Zoeira. Arminianismo da Zoeira. Embora o nome remeta à bagunça, posso dar o meu depoimento pessoal de que é um blog bastante sério e muito útil. Muito útil. Até porque tempera as questões difíceis da teologia com excelente bom humor, como você vai acabar de ver agora, né? Olha o presente que eles me deram. Dá uma olhada aqui. Deixa eu pôr aqui. Ai. Por que essa galinha, o pastor? É por causa de uma brincadeira que fizemos a respeito do tema Por que a galinha atravessou a rua. Então nós pegamos todos os teólogos da história, inclusive aqueles que vêm no Vejam Só. Que você chamou de gigantes da fé. Gigantes da fé, por referência ao irmão. Quando nós colocamos o irmão, nós falamos, vamos trazer 2 gigantes da teologia para debater o assunto. E colocamos Lutero, Calvino, Armínio, Wesley, colocamos os que vêm aqui no Vejam Só. Por exemplo, o pastor Vailate, a gente colocou ele falando que a figura antagônica do galo ainda não estava pronta, só para os irmãos terem uma ideia. É assim que ele se referiria à galinha, é verdade, é desse jeito que ele fala. O pastor Granconato, a gente colocou que ela atravessou depois de dar muitas cambalhotas. Essa foi a nossa... também a frase... Enfim, se você não consultou ainda, consulte o blog Arminianos da Zoeira, é muito interessante e você vai aprender coisas muito legais lá. E tem nesse texto sobre a galinha atravessou a estrada, é isso, né? A rua, a galinha atravessou. A galinha atravessou a rua. Aí ele vai entrevistar todos os teólogos e cada um tem uma explicação diferente para a galinha ter atravessado a rua. Ai, meu pai do céu. Até o Augusto Nicodemos Lopes. Você pode imaginar o que o reverendo Augusto Nicodemos Lopes falou sobre Até isso? ele? Até ele. Eu me sinto sortudo, então, de não ter sido entrevistado. Ainda, mas aguarde. O que o reverendo Augusto explica? A galinha atravessou a rua pela vontade de Deus, mas a responsabilidade foi dela. E tem o outro, que eu não lembro agora, que fala que foi para a glória de Deus. Acho que por exemplo, Jonathan Edwards, a galinha atravessou a rua, senão Deus ia queimar as penas dela. Então, muito legal. Você muito vai. Bom. Bom, uma tiragem, um humor sadio, né? Sadio, muito equilibrado, muito bom. Muito obrigado pelo presente, vai ficar na minha mesa. A Ana já queria, mas é minha. Tá? Obrigado. Deus abençoe. Qual é o endereço da igreja que o irmão pastoreia? Ela fica na Rua da Saudade, próximo ao cemitério, que tem o mesmo nome, Saudade. Em Limeira. Em Limeira. Muito obrigado pela presença do irmão. Amém. Reverendo Piacente, que prazer tê-lo de volta. Prazer é todo meu, a todos os nossos telespectadores, um prazer estar aqui com vocês nessa noite, voltar ao programa e tratar de um tema que é relevante para conduzirmos a nossa prática cristã, sem dúvida nenhuma, pois saber mais das Escrituras é também saber como agir e como lidar com seus dilemas. O reverendo José Carlos Piacente Júnior é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Teologia Filosófica e doutor em Ministério. O que é CPAJ? Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Tá. Muito obrigado pela presença, irmão. Eu trouxe aqui para o senhor uma Bíblia. Opa! Que nós temos usado no Mackenzie. Ela é especial porque traz um pouco da nossa história. As primeiras páginas, o encarte, trazem a história do Mackenzie. Esses aqui são devocionais que usamos e entregamos para os nossos alunos. E se porventura o assunto for interessante, qual a relação entre confessionalidade e uma universidade? Isso não fere a ideia de um Estado laico? Podemos ter uma universidade confessional? Isso aí explica um pouco sobre o que fazemos dentro da universidade, sem ferir nenhuma norma
mas caminhando de uma maneira muito clara diante de uma confessionalidade explícita. Muito obrigado. E cada aluno da universidade recebe uma Bíblia? Sim, os alunos, ao ingressarem na universidade, recebem essa Bíblia. Os alunos, ao se formarem na universidade, recebem uma Bíblia. Nós constantemente estamos ofertando para eles ao longo do curso. Fora esses 2 momentos de entrada e de saída, eles também têm a oportunidade de receber. Essa daí é uma edição que nós procuramos fazer. Nós temos para os adolescentes, para as crianças, sempre procuramos servir a todos que estão ali no Mackenzie com a escritura. E tem umas marcações em verde aqui. É porque essa Bíblia aí, ela chama Fonte de Bênção. Todas as passagens que tratam de alguma forma de uma bênção trazem uma passagem em verde. Tá? As bênçãos estão em verde? Sim, estão. Muito significativa a cor. Igreja Presbiteriana, o nosso layout é verde. Correlacionado ao verde esperança. Não é o que também você está pensando aí, é o verde esperança, né? Maravilha. Muito obrigado, reverendo. É um prazer. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema terrível de hoje. Vejam só. O uso da figura do vaso é muito comum na Bíblia. Com certeza você lembra da passagem de Jeremias, quando Deus leva o profeta até a casa do oleiro, o profissional que trabalha com o barro. Deus então mostra como ele mesmo trabalharia com o povo, como barro na mão do oleiro. Assim, Deus tem os seus escolhidos em suas poderosas mãos. Mas o uso dessa figura, o vaso, não fica restrita ao Antigo Testamento. O autor de Romanos também usa o vaso e a figura do oleiro em sua narrativa. Isso acontece lá no capítulo 9, quando é demonstrada e confirmada a soberania de Deus, agindo sempre com justiça. Na sequência do texto, vemos que o oleiro tem o direito de fazer o que quer com o barro. Logo, podemos entender que o objeto não tem direito de questionar a vontade do seu criador. É nesse contexto que o autor cria uma polêmica, usando o termo vasos da ira. Quem serão esses vasos citados? Algumas análises surgem diante do texto exposto. Para alguns, parece claro que os vasos da ira são aquelas pessoas que não são salvas. Essa explicação surge pelo fato do autor usar o termo vasos de misericórdia, um contraste claro entre aqueles escolhidos para a salvação e os para a perdição. Os vasos da ira, portanto, são todos aqueles que não são salvos, e estes, mesmo estando já prontos para a perdição, às vezes são tolerados por Deus por algum tempo, como o próprio texto de Romanos diz. Por outro lado, para muitos é impossível imaginar que Deus criou pessoas ou vasos para serem cheios de ira, preparados para a perdição. Antes de encerrar essa matéria, eu aproveito para jogar um molho especial nesse debate. Se esses vasos de ira, citados lá em Romanos, foram criados para a perdição, podemos afirmar que Saul, o primeiro rei de Israel, era um deles? Pastor Heber, agora eu quero ver os seus convidados saírem dessa. O programa Vejam Só já está no ar. Você e eu, Eliezer, obrigado pela matéria, mais uma vez brilhante, né? E vamos ver o que os nossos convidados vão dizer. Temos aqui um representante do pensamento calvinista. Ele não fala em nome dos calvinistas, é óbvio. Ele fala em nome dele, né? É o reverendo José Carlos Piacente Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E temos um representante do pensamento arminiano, que também não fala pelos arminianos do mundo. Ele fala em nome dele. É o pastor Anderson de Paula, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Limeira. Né? E vamos ver o que vai rolar aqui. A partir do segundo bloco, eles farão perguntas perguntas mútuas, né? Tempo definido para resposta e comentário. Então, reverendo José Carlos Piacente Júnior, o senhor tem agora a palavra para explicar para o telespectador qual é o ponto de vista que o senhor vai defender ao longo do debate. Bom, nós estamos diante de um texto bíblico. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender como esse texto bíblico foi escrito, ou seja, o seu contexto. O texto está ligado a uma história que Paulo está tratando, que é a história da salvação.
E essa é a história mais importante das Escrituras. E no capítulo 9, de maneira muito especial, Paulo se vê diante de um questionamento, que é com respeito aos judeus. No capítulo 8, ele trata de maneira muito clara acerca do amor e de tudo que envolve a salvação. Mas há um questionamento levantado. Eu gostaria muito que meus irmãos fossem salvos, mas eles não são. E aí ele diz, o que acontece? Será que a promessa de Deus falhou? Veja, Paulo jogando com o seu próprio envolvimento com as Escrituras. E aí então ele passa a mostrar como é que o próprio Deus age. Então ele não fala simplesmente em nome daquilo que ele entende ser verdade, mas ele fala conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E a partir disso ele começa a mostrar que existem israelitas e israelitas. E isso já é o grande ensejo para entendermos que Paulo está falando de algo que, mesmo que seja difícil de ser compreendido, está dentro da vontade dos decretos de Deus. E ele começa a trazer exemplos do Antigo Testamento, e ele começa a trabalhar alguns desses exemplos, e 2 exemplos são muito claros para nós, Esaú e Jacó. E a partir disso, Paulo chega na questão dos vasos. Então eu não posso me separar disso. Eu não posso olhar para a carta e imaginar que Paulo está escrevendo ideias aleatórias. Não, ele está construindo um pensamento. E a partir dessa construção de pensamento, ele chega nos vasos de ira. Mas até chegar lá, há toda uma construção muito bem elaborada. Porque Paulo sabia escrever muito bem e o Espírito Santo do Senhor o moveu. Como disse o apóstolo Pedro, todos foram movidos. Então Paulo foi conduzido desta maneira. E o assunto não é fácil, de tal maneira que ele sabe das dificuldades. E por isso algumas perguntas retóricas que são chave. E vamos tentar trabalhar essas perguntas hoje também, espero, que vão tratar como suporte para nos mostrar quem são esses vasos de ira. São aqueles que Deus preteriu. Às vezes nós falamos do calvinismo sem entender, isso é notório, você percebe bem isso em algumas discussões. Não, você tem que usar os termos corretos. A preterição, o passar por cima. O hipercalvinismo, ele vai chegar ao extremo, mas hipercalvinismo, o calvinista sabe que ele estabeleceu a salvação. Ele tem isso com muita clareza. Agora, o que é a preterição? É o passar por cima. É a chave para entender esse texto quando está escrito: Deus amou um, mas odiou o outro. O que é esse ato de odiar? Nossa, que expressão forte. Claro, quando eu trago isso para Malaquias, isso fica mais claro para mim, para entender. Mas o ponto central é esse. O que significa preterir? Simplesmente deixar o homem na sua condição natural. Preterir é passar por cima. Isso está ligado com o amor de Deus. Se eu entrelaçar as coisas aleatoriamente, eu vou construir um Deus monstruoso. Mas quando claramente eu compreendo que tudo está de acordo com o que Paulo está dizendo, tentando entender por que alguns israelitas não entendem a salvação. Repare, o povo de Deus, com escrituras como ninguém. O que aconteceu com eles? Aqui que chegamos nos vasos de ira. Os preteridos por Deus. Repare, algo que Deus fez e que Paulo tenta explicar, e que o próprio Paulo, no decorrer da nossa argumentação, nós vamos perceber isso, teve muitas dificuldades para tratar do assunto. Muito obrigado, reverendo. Pastor Anderson de Paula, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Limeira, bacharel em Teologia. Qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender a partir do próximo bloco? Amém. Eu vou defender o ponto de vista arminiano, arminianismo clássico, apesar de ter algumas nuances do arminianismo wesleyano, né? Tem poucas diferenças, mas no final caminha junto, né? Ao meu ponto de vista, o calvinismo ele erra com relação a Romanos 9 por 5 motivos. O primeiro motivo que ele erra em relação a Romanos 9 é que dizem que a passagem está se referindo a indivíduos, conforme foi com todo a argumentação do irmão inicial, Jacó e Esaú, né? O segundo motivo que eles erram, dizem que está se referindo à eleição de salvação e condenação. Esse também é um outro erro. Terceiro, não levando em conta o grego e o contexto, dizem que Deus odiava Esaú. Quarto, dizem que Deus endureceu o coração de Faraó de maneira arbitrária. E 5, confundem à parte vasos de ira e dizem que Deus destinou pessoas para irem para o inferno. Agora, com essa relação de Deus destinou pessoas a irem para o inferno, eu estou me baseando nas institutas de Calvino.
né? Porque Calvino, nas suas Institutas, no comentário que ele faz de Romanos, não nas Institutas, mas no comentário de Romanos, ele vai citar exatamente isso. Tanto é que ele diz que quem não acredita na dupla predestinação está cometendo um erro abissal. Isso daí está nas Institutas, está no comentário de Calvino aos Romanos, na página, se me falha a memória, 353. Isso daí eu estou falando porque eu já li tanto as Institutas como os comentários de Calvino. Então tem essa questão aqui. Nós vamos trabalhar sobre esse prisma. Eu vou defender o arminianismo, naquilo que eu acredito ser a interpretação bíblica de Romanos 9. Para nós arminianos, Romanos 9, 22, não está dizendo que Deus criou pessoas para irem para o inferno, muito menos está dizendo que Deus abandonou pessoas sem querer salvá-las. Nós não aceitamos esse tipo de visão e nós vamos tentar trabalhar essa visão. Por quê? Porque o arminianismo, embora muitas pessoas entendam errado, não está centrado no livre-arbítrio. O arminianismo ele está centrado no amor de Deus. O ponto principal do arminianismo não é o livre-arbítrio, o ponto principal do arminianismo é o amor de Deus. Que por causa do amor de Deus, então a gente tem o livre-arbítrio, mas é por causa do amor de Deus. Porque Deus queria um relacionamento sincero com suas criaturas. Então, por isso, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Sim, na fala do reverendo Piacente fica claro que são os vasos de ira. Na fala não ficou claro. Como é que o irmão interpreta, então, o Romanos 9, os vasos de ira, quem são? Os vasos de ira são aquelas pessoas que se propuseram a endurecer seu próprio coração. É quando a pessoa resiste à oferta do Evangelho, a pessoa resiste à graça de uma maneira contínua, e essa resistência da graça faz com que ela, então, endureça o seu coração. Esse é os vasos de ira, quando é colocado como utensílios na realidade, né? Os utensílios de ira, os utensílios de desonra, seria essas pessoas que, por resistirem à graça, o seu coração acaba sendo endurecido conforme vai resistindo à graça. Isso é uma argumentação que não é só minha. Quem falou essa argumentação foi Orígenes, quando ele cita e diz que o mesmo sol que endurece, que derrete a cera, endurece o vaso. Então ele vai concluir ali, endurece o barro. Então ele vai concluir ali que o problema não está no agente, não está mandando, o problema está no receptor. Então o receptor que resiste à vontade de Deus, isso aí é argumento de Orígenes, então um dos pais da igreja, para poder aí embasar o meu pensamento e a minha linha de raciocínio. Quanto tempo a gente tem nesse bloco ainda? Tá. Muito bom. Então, a partir do próximo bloco, eles vão se inquirir e aí os pensamentos vão ficando claros. Eu não entendi direito onde você quer chegar, mas espero que a gente consiga chegar lá. Vamos lá. Sua vez agora. Vai ao endereço eletrônico, o programa Vejam Só está hospedado na seguinte página, vejamsó.com.br. Vai lá e vote na enquete. A enquete tem uma pergunta muito direta, que aliás nenhum dos dois mencionou até agora, né? Você acha que Saul era um vaso de ira? Né? Você aí de casa, acha que Saul era um vaso de ira? Sim, né? Afinal de contas, o que ele aprontou? Né? Segunda resposta, não. Foi Deus que escolheu Saul e o ungiu o rei, ele tinha até o Espírito Santo, pombas. Terceira resposta, não sei, essa é a minha. E o pior é que eu não sei mesmo. Ninguém acredita quando eu falo que eu não sei, mas eu não sei. Eu realmente não sei. Saul recebeu o Espírito Santo, profetizou uma tarde inteira, prostrado no chão, virou até piada, ou provérbio, lá sei eu, entre os hebreus. Foi escolhido por Deus, né? Davi não quis matar Saul porque ele era um ungido do Senhor, mas aprontou todas as que aprontou. Então eu realmente não sei. Vou ficar sabendo no final do programa. Você vota na enquete para você concorrer ao sorteio hoje. O brinde é o relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, né? Mostrando que está na hora de você estudar a Palavra de Deus e tirar suas dúvidas a respeito das Escrituras. Não só aqui no Vejam Só, mas estudando com pessoas que querem conhecer a Bíblia. E todas as denominações da Grade, lá você vai encontrar gente de tudo quanto é lugar. Muito interessante o ambiente da Grade e tem uma pertinho da sua casa. Tá? Amanhã, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819. 0 Operadora 11 3115 0819. Liga, fala com a Carla ou com as assistentes dela, os assistentes também, tem rapaz lá, né? E tira suas dúvidas a respeito do endereço para você estudar a Bíblia e também se lá, nesse mesmo endereço,
vai haver outros cursos além do curso bíblico. Tem um monte, tem até curso de Libras, língua brasileira de sinais, música, capelania, né, evangelismo, tem teologia, tem um monte de curso lá além do curso bíblico, tá bom? O bíblico é certeza, os outros dependem do endereço. Amanhã você tira essa dúvida, ok? Muito bem. Antes de chamar o intervalo, só uma propagandazinha do meu blog, né? O par é webercocarelli.blogspot.com.br. Está aí o endereço para você, webercocarelli.blogspot.com.br. Lá você tem artigos, tem vídeos com a minha opinião sobre os temas e tem os sermões em áudio, tá? E o último que eu postei questiona por que Jesus escolheu os 12 apóstolos, né? Que não eram nenhuma maravilha no mundo antigo, muito pelo contrário, todos os 12, né? Lamentável. Mas ele escolheu aqueles 12 e eu exploro por que ele escolheu aqueles 12 lá, no sermão. É áudio, tá? Com ilustrações muito ricas e bonitas, escolhidas pelo meu blogueiro preferido, que é o João Vitor. Artigo? Que artigo? Bom, vamos lá. Sim, claro. Vocês têm que falar. A voz da consciência falou o seguinte: se você quer ler o artigo do Galinha Atravessando a Rua, tá aí, ó, tá no blog. Por que a galinha atravessou a rua? Com toda a permissão do Arminianos da Zoeira, eu reproduzo o brilhante texto sobre, teologicamente falando, por que a galinha atravessou a rua. Pode ir lá que você vai conferir, vai dar boas gargalhadas e vai entender. O melhor de tudo é isso. Vai entender a síntese do pensamento dos teólogos. Né? Lê lá que você vai ver. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Voltando com o programa, vejam só, hoje é um formato diferente que você está acostumado, né? O reverendo José Carlos Piacente Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai abrir o debate fazendo a primeira pergunta ao pastor Anderson de Paula, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Limeira. Ok. Então, pastor, nós temos a oportunidade de olhar para esse texto e realmente levantar questionamentos. Mas o texto traz perguntas. Eu quero fazer a pergunta que o próprio texto diz. No verso 21, a pergunta do texto é: ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? A minha pergunta é: Deus tem o direito, e se você puder, seria interessante que você mencionasse até o que significa a ideia de direito aqui. Deus tem o direito de fazer vaso de honra e desonra? Essa é a pergunta. 3 minutos para o senhor. Bom, reverendo, respondendo a sua pergunta, Deus tem o direito de fazer o que Ele quer com as pessoas que Ele criou. A questão é o seguinte, que todo o agir de Deus, ele age conforme a sua natureza. A natureza de Deus é santa, a natureza de Deus é justa, a natureza de Deus é boa, e nessa natureza de Deus Ele age conforme a sua natureza. Pois bem, quando você chega nesse texto, ou não tem o poder, o oleiro, de fazer da mesma massa, fazer vaso para honra e outro para desonra, Paulo aqui ele está respondendo a um interlocutor imaginário, né, que estaria perguntando para ele: ora, mas o que acontece? Porque Israel não era a nação do Senhor? Israel não era a nação que Deus tinha escolhido? Então agora Deus está rejeitando a nação de Israel e está salvando os gentios? Israel aqui, ele está colocando como se querendo falar para Paulo que eles tinham o direito da salvação porque eram descendências de Abraão. E Paulo aqui ele está respondendo que tem o direito de salvar da maneira que ele quiser, da maneira que ele entende e como ele acha melhor. E a maneira que Deus escolheu para salvar foi através da fé. Então é isso que Deus está falando aqui, é isso que Paulo está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, falando. Ele está respondendo ao interlocutor imaginário. Paulo, ele está dizendo para o judeu o seguinte: olha, a salvação não é porque você é da linhagem de Abraão. Não, a salvação é pela fé. Aliás, salvação pela fé é o que Paulo vai tratar no texto de Romanos inteirinho. Todo o livro de Romanos ele está relacionado acerca de salvação pela fé. Então, da mesma maneira que Deus escolheu o povo de Israel, da mesma maneira que Deus salvou o povo de Israel, escolheu o povo de Israel, né, durante a história, essa é a mesma maneira que Paulo está falando aqui. Olha, vocês não reclamaram quando Deus escolheu vocês
né? Vocês não reclamaram quando Deus deu as bênçãos para vocês, conforme Paulo fala no começo desse capítulo. Agora, vocês estão reclamando porque Deus quer salvar mais gente? Vocês estão reclamando porque Deus quer salvar pelos gentios? Né? Então essa é a resposta que eu tenho ao texto. É até interessante que ele usa a questão do vaso aqui, né? Do oleiro, falando, remetindo lá a Jeremias, né? Jeremias capítulo 18, dos 5 ao 11, quando ele vai falar, ou não tem o oleiro poder, tal, ele vai falando ali do texto, que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Aí ele vai continuando falando para o profeta, e o profeta falando as palavras de Deus, quando ele diz o seguinte, olha: no momento em que eu falar contra uma nação, e contra um reino para arrancar e para derrubar, e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas más ações. Só deixei concluir as escrituras, porque a Bíblia tem que ser lida, né? Exatamente, a Bíblia tem que ser lida. Olha, observe, há realmente um interlocutor aqui, mas Paulo está se antecipando. Ele sabe da dificuldade. Esta não é a primeira pergunta que ele faz. E a palavra direito aqui é exousia, que significa autoridade. O que o texto diz com clareza, eu gostaria que os nossos queridos em casa observassem isso. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro autoridade? Então, a sua resposta foi correta, porque não existe outra. Deus tem autoridade, sim, para fazer vasos de desonra. Infelizmente, não aparece a palavra fé aqui. Eu sei que o texto bíblico fala de fé em outros lugares, mas não em Romanos. Romanos capítulo 9 está falando com clareza de que as ações pertencem a Deus. Aliás, se você observar o verso que vem antes, ou um pouco antes, no verso 14, Paulo também se antecipa e ele diz: a injustiça da parte de Deus por escolher as pessoas? É claro que a resposta é não. A diferença entre o calvinismo e o arminianismo, na sua origem, é que o calvinismo desenvolveu as teorias e o arminianismo replicou. E é assim sempre. O arminiano, ele não se preocupa em construir, ele já vem preparado para responder o contra, que é muito mais fácil. É muito mais fácil você responder contra. Agora, é muito mais difícil para um calvinista ter que levantar essas ideias e discutir essas ideias com a sinceridade de ter que pegar o texto bíblico em mãos e reconhecer que Paulo está tratando de um assunto que é difícil. E Paulo tem que se antecipar. E aí Paulo vai trabalhar com a ideia aqui, olha, de que não há injustiça e de que Deus tem o direito, porque nos dias de Paulo a igreja não era formada só de gentios e nem de judeus, era formada dos dois. E ele sabia que havia judeus ali que iam replicar, questionar, mas ele diz: não, Deus não é injusto e Deus não é de maneira nenhuma separado de autoridade. E é por isso que para nós calvinistas é muito claro o fato de que sim, o amor de Deus é salvífico e em momento nenhum ele está separado dos seus atributos, inclusive atributos qualificativos, como o atributo da santidade e o atributo da justiça, que não só é um atributo comunicável, mas como também de qualificação. Agora, o texto ele trata com clareza deste assunto porque Paulo sabia que as pessoas daquela igreja estavam prontas para olhar para essa situação e falar: isso é injustiça. E Paulo diz: não, não é injustiça. As pessoas diriam: isso Deus não tem o direito? E ele se antecipa dizendo: ele tem o direito sim, porque ele tem autoridade. Muito obrigado, reverendo. Pastor Anderson de Paula, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Limeira, agora é que vai fazer a primeira pergunta ao reverendo Piacente, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok. Caro reverendo, dentro da carta de Romanos, o apóstolo Paulo realmente ele fala de fé. E em Romanos 9 ele também vai falar de fé no versículo 32, quando ele vai falar que foi pela fé que eles alcançaram a justiça.
Mas, ainda dentro da pergunta que eu estou fazendo, a minha primeira pergunta é sobre o seguinte. Se Romanos 9:20 aborda Deus irresistivelmente fazendo vasos para a desonra, por que ele usa a analogia de Jeremias 18, principalmente nos versos do 5 ao 11, indicando que cabe ao povo de Israel se voltar para ele ou não? Deus estaria se contradizendo ao falar algo que ele não decretou? De forma nenhuma. Só um minutinho. Dá para você repetir a pergunta? Repetir a pergunta? Dá. Sim. Se em Romanos 9:21 aborda Deus... Romanos 9:21 diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Sim. Eu não citei o texto porque a gente tinha... Mas deixa eu claro. continuar. Romanos 9:21. Aborda Deus irresistivelmente fazendo vasos para desonra, porque ele usa a analogia dos vasos em Jeremias 18, principalmente nos versos 5 a 11, indicando que cabe ao povo de Israel se voltar para ele ou não. Deus estaria se contradizendo ao falar algo que ele não decretou? Não. Até porque a analogia do vaso não aparece apenas em Jeremias, ela aparece ao longo das Escrituras. Mas Deus nunca se contradiz. Deus, ele sempre exigiu do homem responsabilidade, mas ele sempre governou sobre o homem. Então, nós temos alguns exemplos na Escritura sobre isso. Nós temos aqui a profecia da Assíria. Já que você está mencionando o Antigo Testamento, o texto diz assim, que a Assíria é o cetro nas mãos de Deus. E que depois que ele fizesse tudo, Deus cobraria dela. Isso daí, para nós, é uma clara demonstração de que Deus tem sim o poder disso. Mas deixa eu voltar para Romanos 9, porque eu não preciso sair de Romanos 9. Se você olhar em outras traduções que nós temos à nossa disposição em português, o versículo 19 de Romanos 9 diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Observe, se você pegar em outra tradução, vai estar escrito assim, que Deus não pode nos cobrar porque nós não somos culpados. É justamente isso que Paulo está falando. Deus jamais se contradiz. Deus sempre exigiu do homem responsabilidade e sempre foi soberano. Por isso que o erro é que às vezes nós vamos direto para o capítulo 4 do calvinismo. Mas as institutas de Calvino começam com a epistemologia. O que é epistemologia? É a construção de pensamento. Se você construir o pensamento errado, todo o seu edifício estará errado. Se você construir o pensamento de forma equivocada, a sua epistemologia vai trazer conclusões equivocadas. Um silogismo, se tiver uma premissa errada, vai produzir conclusões erradas. Então, a epistemologia é que nós pensamos os pensamentos de Deus e não dos homens. Então, Paulo está participando com clareza, eu posso dizer isso para você, por causa de outros textos das Escrituras, dizendo que Deus sempre cobrou do homem responsabilidade, ao mesmo tempo que cobrou, que demonstrou soberania. Deus jamais se contradiz. Mas Paulo se antecipou. Então, quando você olha para Romanos 9, é tão claro para nós, Paulo dizendo, olha, é fato que eu não posso resistir à vontade de Deus. Eu não tenho dificuldade com isso. A vontade de Deus é perfeita, soberana e boa. Ele diz isso aqui em Romanos. A questão é que para nós seres humanos é muito difícil conciliar isso, porque eu tenho que condenar o eu. A base da visão de Cristo era o homem tem que condenar o eu. Por isso que Lutero vai falar que para você entender as Escrituras, você tem que entender os paradoxos. E é interessante que ele citou Orígenes. Por que não citou Agostinho? Que é o príncipe, que é contra. Que Agostinho vai caminhar na predestinação. Que é o príncipe. Sabe, Orígenes é importante? É importante. Ainda que Agostinho seja muito mais. Vamos lá. Pastor Anderson, 3 minutos. Bom, vou comentar primeiro Agostinho. Agostinho é importante, mas foi refutado em Oranges, foi refutado em Arles, né? Então a gente precisa estudar um pouquinho a história um pouco melhor, né? Eu acho que essa questão aí que os calvinistas escondem de Agostinho, que 3 pontos dele não foi aceito em Arles, no mesmo debate que ele teve em Orange, em Arles, no mesmo debate que ele teve com Pelágio, 3 pontos deles também foi rejeitado. Inclusive a graça irresistível colocada da maneira que ele colocou lá, é claro que depois foi trabalhada pelos outros teólogos,
Agora, é interessante você citar a história, porque quando você pega a história, na realidade esse pensamento só vai aparecer 400 anos depois, né? Então você não encontra nos pais da igreja um pensamento parecido com esse. Então, por causa disso que eu não citei Agostinho, porque, na verdade, esse pensamento agostiniano, ele é importante. Alguns conceitos de Agostinho eu concordo com ele, mas ele não é infalível. Essa que é a questão. Teólogo nenhum é infalível, inclusive nós dois não somos infalíveis. Agora, sobre o seu comentário, eu quero deixar claro para o irmão que o irmão não respondeu a minha primeira pergunta, quando eu falei sobre os vasos. O irmão voltou aqui e, detalhe, na sua primeira resposta, o irmão disse que não tinha fé em Romanos 9. Mas Romanos 9, versículo de número 31, está dizendo o seguinte: mas Israel, no versículo 30 está dizendo o seguinte: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça pela fé. Então quer dizer o seguinte, que Paulo está tratando aqui que os gentios também é povo, também pode ser salvo, mas salvo através do quê? Através da fé. Paulo não está dizendo aqui que a salvação deles é porque Deus falou assim, olha, você vai para o céu, você vai para o inferno, não. Paulo está tratando aqui o seguinte, ele está dizendo que a salvação é através da fé e essa salvação não é condicionada apenas aos judeus por causa da genealogia de Abraão. Paulo está dizendo sim, a salvação é para todos. Essa aqui é a questão. Agora, você só a recebe através da fé em Cristo Jesus. Amém? Essa é aqui a primeira questão que o irmão levantou aí. Então, eu não vejo Paulo fazendo esse problema que o calvinismo coloca. Por exemplo, o livre-arbítrio do homem fere a soberania de Deus. Não, Deus determina e o homem é culpado. Eu não vejo esse problema nas Escrituras, porque em lugar nenhum das Escrituras vai dizer que Deus determina alguma coisa, Deus determina o pecado e culpa o homem. Isso eu nunca encontrei nas Escrituras. Isso não tá claro nas Escrituras. Para o arminianismo e para muitos cristãos que não são calvinistas e nem arminianos, mas não conseguem enxergar isso nas Escrituras. Na verdade, irmão, o problema é o seguinte: o problema do calvinismo é jogar para Deus, jogar um problema para a teologia que a teologia não precisava. O problema, a responsabilidade humana é responsável, então Deus não é soberano. De maneira nenhuma. Deus, em sua soberania, decidiu dar liberdade às suas criaturas. Deus é tão soberano que ele consegue governar sobre criaturas livres. Essa que é a verdade. Amém? Muito bom. Primeira rodada terminada, vamos para a segunda. Segunda pergunta aberta agora pelo reverendo Piacente. Bom, meu irmão, o que eu gostaria de perguntar para você, então, já que você colocou desta forma, trazendo para a questão, então, de Saul. Porventura, como é que nós podemos aplicar o texto de Romanos 9 na vida de Saul? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. 3 minutos. Amém. Bom, eu sabia que o irmão iria me fazer essa pergunta. É óbvia, do programa, óbvia, né? É óbvia, né? Mas assim, como um calvinista iria no decorrer do debate, então eu tinha certeza, já me preparei para isso, por ser óbvia mesmo, né? Mas vamos lá. A questão é a seguinte, em 1 Samuel capítulo 13, está escrito assim, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, diz da seguinte maneira: então disse Samuel a Saul, procedestes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Vamos lá. Desse texto tem um problema para o calvinismo. Esse texto tem um problema para o calvinismo. Pois, como Saul desobedeceu um decreto de Deus? Ora, olha o que o texto está dizendo aqui. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, se ele tivesse feito aquilo que o Senhor Deus tinha ordenado, o Senhor tinha confirmado o reino de Israel para ele. Isso aqui é a Bíblia que está dizendo. Esse texto tem um problema para o calvinismo. Por quê? Pois como Saul desobedeceu um decreto de Deus, sendo que só poderia ter desobedecido se Deus decretasse a desobediência. Então a minha pergunta, respondendo a sua pergunta, é a seguinte: Deus não fez com que Saul o desobedecesse. Saul não foi criado para ser vaso de ira. Saul se tornou vaso de ira por causa da obstinação do seu próprio coração. Porque o texto está dizendo claramente que se ele tivesse obedecido à voz de Deus, Deus teria confirmado o seu reino. Não há nada de incondicionalidade aí. Ele é condicional, ele se tornou, então, um vaso de ira. Essa que é a questão. Então, não vejo nesse ponto aqui, Deus fazendo assim, olha Saul, eu vou te fazer e vou colocar
um mal em você, você vai ser um vaso de ira, porque eu não quero te salvar. Essa que é a verdade. Não, eu não quero te salvar. Então Deus está fazendo um teatrinho ali com Saul, né? Agora a questão é a seguinte: a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, vai mostrar que a salvação é condicional. Não tem nada de incondicionalidade aí. Tá bom? Tá bem. Ótimo. 3 minutos. Bom, infelizmente, fica difícil responder, porque para ele, a percepção que ele tem do calvinismo não é correta, infelizmente. Você conhece muito do arminianismo. Obediência, meu irmão, é um dever das Escrituras. Eu acho que você não compreendeu corretamente qual a diferença, por exemplo, entre santificação posicional e progressiva. O que Saul fez não foi contrariar um decreto de Deus, que isso é impossível. Que ele desobedeceria. Não, decreto é um outro assunto. Eu acho que você misturou as coisas, infelizmente. Decreto é um assunto que diz respeito aos atos de Deus. O homem é perfeitamente livre, ele tem liberdade natural. O que ele não tem, que a Escritura não permite, é que ele tenha fé por conta própria, porque diz claramente nas Escrituras que a fé é um dom de Deus. Agora, quem tem problema aqui não sou eu. Quem tem problema é o arminiano. Porque quem foi que enviou o maligno para Saul? Deus. Isso para um arminiano faz Deus ser mau. Para um calvinista, não. Para um arminiano, isso faz com que Deus seja indesculpável. E é natural. Nós estamos vivendo numa época onde o egocentrismo tomou conta. Para as pessoas hoje, a necessidade de defender o seu eu é muito grande. Agora, para nós calvinistas, que não confundimos direito com obediência, ou decreto com obediência, isso para nós é muito claro que a obediência faz parte dos mandatos de Deus. É a tal questão. Existem 3 mandatos que Deus deu: o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Antecedem ao pecado. Antecedem. São mandatos dados para todos os homens. Esses mandatos, quando obedecidos, produzem seus frutos. Agora, o arminiano não sabe explicar como é que Deus poderia ter mandado um espírito maligno para Saul. Não pode. Ele vai ter que, de alguma maneira, criar o quê? Um subterfúgio. Tentar encontrar uma palavra, tentar encontrar alguma coisa, porque isso para ele é estranho demais. Para os calvinistas é muito claro que o governo de Deus sobre todas as coisas é determinante. Só que para nós é muito clara a construção epistemológica de que Deus faz as coisas de acordo com cada área, ou seja, existe a questão relacionada aos decretos, vamos estudar os decretos. Existem as questões relacionadas à salvação, vamos estudar a salvação. Mas a questão de construção de pensamento é muito importante para nós. E para nós, a clareza vem da palavra de Deus e não do que nós pensamos. Nem sempre nós vamos conseguir unificar as coisas racionalmente. Somos irracionais? Talvez para um arminiano, um calvinista seja. Não, nós somos apenas pessoas que, como Calvino já colocou na primeira parte das suas institutas, procuram conhecer a si mesmos e conhecer a Deus, ou conhecer a si mesmas e conhecer a Deus. Bem, vamos empatar aqui essa rodada com a segunda pergunta do pastor Anderson. Reverendo, eu acho interessante sua colocação. Na volta à minha fala, eu vou comentar essa sua fala e vou comentar a sua resposta também. É claro que eu não estou fazendo uma tréplica, mas está dentro daquilo que eu estou programando aqui. Então, a minha segunda pergunta é o seguinte: a palavra de Romanos 9:22, a palavra traduzida, preciso ler. Eu leio. O texto? Romanos 9:22? Romanos 9:22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Isso. A palavra traduzida aí por paciência significa longanimidade. Isso está nas Institutas de Calvino comentando isso. Inclusive no seu comentário também de Romanos, no mesmo capítulo, ele vai dizer isso aqui, que é longanimidade ali. E ele vai colocar essa longanimidade da mesma maneira que nós entendemos. Ou seja, é a virtude divina de suportar a maldade e aguardar o arrependimento de seus ofensores. É a virtude divina Sim. de suportar a maldade e aguardar arrependimento dos seus ofensores. Mas se vasos de ira significa aqueles que Deus destinou à destruição, inevitavelmente, ou seja, eles não têm como deixar de ser vasos de ira, por que Deus estaria aguardando o arrependimento deles? Então, você tinha que ler mais sobre Calvino. Leio bastante. Faltou, porque você não sabe o que é. Engraçado como você não se converteu. Por favor. Mas eu vou responder. Olha só,
O homem diz que lê sobre Calvino e não conhece nada sobre a vocação do Evangelho. Deveria conhecer. Eu recomendo que você leia o Huckman. Existe uma coisa dentro do calvinismo chamada vocação do Evangelho, que com clareza define que o Evangelho é oferecido para todos indistintamente, que o chamado do Senhor é para todos, que todos são convidados indistintamente. Eu não sei se porventura vocês pulam essa parte, mas isso está na nossa confissão de fé. O chamado do Evangelho é para todos. Onde está a longanimidade de Deus? A longanimidade de Deus está no fato de que, sem dúvida, Ele faz um convite sincero, verdadeiro e franco. E nós temos uma doutrina sobre isso. É uma pena que não se leia sobre a vocação eficaz do Evangelho, da mesma forma como se deveria ler sobre a vocação do chamado do Evangelho. Existe a vocação eficaz e existe a vocação do Evangelho. As duas estão relacionadas, sem dúvida nenhuma. Mas para nós é muito claro que o chamado do Senhor é sincero. Quando eu vou para o púlpito, eu sou pastor. E quando eu estou no púlpito, eu estou ali com todo o meu coração, crendo que aquelas pessoas possam se converter. Porque não sou eu que determino isso. Cada vaso tem que estar no seu lugar. O meu lugar é pregar com todo o meu amor, com toda a minha convicção. Eu dou tudo o que eu tenho. E quando eu encontro alguém na rua, e eu encontro muitas pessoas na rua, que eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho para elas, eu falo para elas que o Senhor nosso Deus tem um convite de salvação. Sem medo de ser feliz. Sem nenhuma dificuldade. Então, para mim, olhar para a longanimidade de Deus é maravilhoso, é surpreendente, é extasiante, é saber que ela faz parte. E é por isso que os grandes pregadores eram calvinistas, como Spurgeon. John Wesley também, né? Não, estou falando de calvinista. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um calvinista. Um homem que ia para o púlpito e conseguia atrair 12 mil pessoas, e ele era calvinista. Porque ele tinha convicção plena da longanimidade. Não, infelizmente, é só uma má compreensão. São caricaturas, isso é natural. As pessoas criam suas caricaturas, principalmente quando querem defender o que para nós é muito difícil, que é a escolha entre o que Deus diz e o que eu acho. O que Deus diz nesse texto é, Ele tem o direito de fazer vasos de ira. O calvinista se cala. É o que ele fez. Bom, obrigado. 3 minutos para o senhor fazer o comentário e a gente vai para o intervalo. Tá bom. É interessante que... Desculpa, meu querido pastor. Mas é interessante que o calvinista fala que prega de uma maneira sincera, prega de uma maneira honesta, prega com toda a sinceridade do seu coração que Deus vai salvar. Mas eu fico pensando, como? Sendo que a sua teologia diz que Deus não quer salvar a todos. Eu vou pregar assim, olha meus irmãos, Deus quer salvar a todos, sendo que na minha cabeça eu tenho um grupo ali que pode ser que alguns daqueles ali Deus queira salvar, e tem alguns daqueles ali que Deus vai. Aí eu vou pregar na minha mente assim, olha meus irmãos, Deus quer salvar vocês. Não, o calvinista ser sincero, ele teria que falar assim, olha, eu estou pregando aqui meus irmãos, mas tem alguns aí de vocês que Deus quer salvar, tem outros que Deus não quis salvar. De vocês aí, alguns quer salvar. Eu nunca vi um calvinista pregando o calvinismo de maneira clara, para uma plateia, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um calvinista falar assim, olha meus irmãos, alguns querem, Deus quer salvar alguns aqui e Deus não quer salvar outros aqui. Olha, o calvinismo e a palavra que o pastor Heber disse no programa atrás, de que todo calvinista pregando é um arminiano, que palavra bonita, exatamente. Por que todo calvinista pregando é um arminiano? Porque ele não pode pregar sua teologia. E como diria Roger Walson, toda teologia que eu não posso pregar ela, as claras, ela deve ser rejeitada. Eu não posso pregar essa teologia, por quê? Porque ela vai fazer as pessoas, nossa, então quer dizer que tem alguns aqui que Deus não quer salvar? Não, então tem que pregar como arminiano. Deus amou a todos, Deus quer salvar você, Deus quer transformar, Deus quer te salvar, então tem que pregar desse jeito. Eu queria ver o dia, um calvinista sincero, pregando que Deus quer salvar alguns e não quer salvar outros. Isso daí até hoje eu nunca vi. Agora deixa eu continuar, que eu estou na minha fala ainda, né? Eu fiz a pergunta para o irmão sobre Romanos 9, 22, né? Então é o seguinte, Deus ele suporta com muita longanimidade
pois quer o arrependimento dos vasos da ira. Assim como só depois que Saul resistiu em desobedecer a Deus é que Deus o pune e o rejeita. Porém, essa rejeição também foi condicional, conforme o texto que eu acabei de ler por irmão, de 1 Samuel 13:13, onde a palavra de Deus vai dizer ali que se ele tivesse obedecido, Deus teria confirmado o reino dele. Então, o que é um vaso de desonra? Quem são os vasos de desonra? Os vasos de desonra são aqueles que insistem em resistir ao chamado do Evangelho. Os vasos de desonra são aqueles que desprezam o chamado do Evangelho. São aqueles que insistem em não se converter a Deus. Esses são os vasos de desonra. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, quando ele vai falar o seguinte, condicionalidade ali. E por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Tudo tem um porquê ali. Porque honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Por causa disso, Deus os abandonou, as suas paixões infames e etc. Você não vê a Bíblia dizendo que Deus falou assim, olha, eu vou fazer você, porque você vai sofrer, você vai ficar aí no tormento eterno, eu não vou querer te salvar. Essa que é a verdade. Antes de chamar o intervalo, vamos para um disclaimer, como diria um editor, né? Você mencionou só metade do que eu falei. E a frase não é minha, é do reverendo Alfredo Borges Teixeira, autor de Dogmática Evangélica, o livro mais antigo de teologia produzido no Brasil, Teologia Sistemática. Ele diz assim, os calvinistas, quando pregam, são arminianos. E os arminianos, quando oram, são calvinistas. Tá? Cite tudo. A gente vai para o intervalo e volta. Estamos de volta com o programa. Vejam só, pelo tempo do programa, só vai dar tempo para o reverendo Piacente fazer uma última dele e o pastor Anderson também. Depois, se sobrar tempo, tem 2 perguntas gravadas que ambos responderão as mesmas. Tá bom? Reverendo Piacente. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta então para o nosso irmão, reverendo Anderson. Se existe algum outro texto nas Escrituras que Deus fala que porventura... na sua soberania, ele fez assim, separou ímpios para que eles fossem destruídos. Existe algum texto na Bíblia que fala sobre isso? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Então, 3 minutos para o senhor. Bom, se existe algum texto na Exatamente. Bíblia que fala... Além de Romanos 9, porque existe uma regra hermenêutica que é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se existe algum outro texto nas Escrituras que menciona que Deus preparou alguns para a destruição, então isso é um auxiliar muito importante para confirmar se esse texto é interpretado pelos calvinistas de maneira correta. Então tá. Vamos marcar os 3 minutos agora. Tá? 3 minutos a partir de agora, por favor. Vai. Então, a questão aí é a interpretação dos textos. Porque tanto calvinista como arminiano tem a Bíblia como a sua base. Então aí é que é o problema. A questão é a interpretação dos textos. Por exemplo, eu não vejo que Deus está aqui ensinando que ele criou pessoas para ir para o inferno em Romanos 9. Eu não vejo. Para mim, Paulo está falando com o interlocutor aqui, e o interlocutor está defendendo que Deus teria feito injustiça pelo fato de eles ter sido genealogia de Abraão, e Deus está rejeitando agora Israel na questão da salvação pela fé, né? Então, eu vejo desse ponto aqui. Então, eu não vejo a Escritura tratando disso. Agora, é claro que vai ter textos que o calvinista pode usar para tentar defender essa ideia. E, como eu sei que o irmão vai usar esses textos, poder dar uma tréplica, né? Por exemplo, todos eles não valem. Existe o texto de Provérbios 16, versículo 4, onde eu também não vejo Deus criando ímpios para a destruição ali. E existem alguns outros textos, né? E como eu não vou ter tempo não vou poder ter a tréplica das suas palavras, eu vou ficar aqui. Agora, ambos os textos aqui, tanto de Provérbios 16:4, que Deus fez todas as coisas para o fim, até o ímpio para o dia do mal, no original ali, calamidade, né? Então é Deus usando ali Deus usando o vaso mal ali, a pessoa, o ímpio, para punir, como ele fez no caso da Babilônia e etc. Então é essa questão aí. Mas eu vou parar por aqui, porque eu quero esperar o irmão falar dos textos, e se eu tiver uma oportunidade com a minha pergunta... O irmão ainda tem mais de 1 minuto. Eu vou responder. Pois bem, eu vou continuar. O problema do calvinista é realmente a interpretação do texto.
Ele pega textos onde está dizendo amei a Jacó e aborreci a Esaú, como se estivesse falando ali de indivíduos. E o texto não está falando de indivíduos, coisa nenhuma. Essa que é a verdade ali. O texto não está falando de indivíduos, ali é figura de nações. O calvinista erra por causa disso. Em pegar texto como, por exemplo, e Deus endureceu o coração de Faraó e dizer que Deus endureceu o coração de Faraó de maneira arbitrária. Deus não endureceu o coração de Faraó de maneira arbitrária. Segundo, se você for ler os textos de Êxodos, você vai ver que Faraó teve 5 oportunidades. E nas 5 oportunidades, ele escolheu rejeitar, ele escolheu endurecer o seu próprio coração. Aí o calvinista vai me dizer o seguinte: não, mas Deus já tinha dito para Moisés que ele endureceu o coração de Faraó. Correto, ele endureceu o coração de Faraó. Ele falou isso por causa da sua presciência. Ele sabia que Faraó iria endureceu o seu próprio coração, então ele endurece o coração de Faraó como castigo. Agora, essa questão de Deus usar a maldade dos homens para o seu benefício, para o seu plano, não significa que Deus tenha colocado mal na pessoa. A pessoa, por livre e espontânea vontade, resolveu endurecer-se contra Deus. Agora acabou o seu... Muito bom. Então, eu fiquei feliz que você falou que existem outros textos, porque isso prova o que eu acredito. Existem outros textos. Interpretações. Não, textos. Não é só interpretações, não. E outra coisa, você vê que a disputa não é com a Bíblia. Eu acho que o telespectador tem visto isso. A disputa é, nós não podemos aceitar esse Deus. Eu posso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nós não podemos aceitar, é ilógico, é impossível. Não, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu pego Malaquias, que, repare, já que você disse, é impossível não ver pessoas no texto de Romanos 9, é impossível. Até porque é impossível por causa da palavra grega. Olha, eu sei que os nossos telespectadores não precisam saber disso, mas esquevos, que é a palavra para vaso, se refere a corpo. E essa palavra era usada no pensamento grego para se... Pessoas de nações não têm corpo? Meu amigo, me perdoa. É só quase uma afronta isso ao que a inteligência dos nossos telespectadores. Está se referindo a pessoas com corpo. Que dentro da filosofia grega, por que vasos? Porque para o grego o corpo era uma prisão. Então o vaso representava bem isso. E ali Paulo teve o cuidado de usar uma palavra grega para se referir a corpo. Então, não há como pensar que não são pessoas de carne e de osso. Eu não tenho problema com isso. Eu leio Malaquias 1, que fala que se por acaso Edom quiser construir a sua cidade, Deus vai destruir. E se ele fizer, Deus vai destruir. Porque eu não tenho problema em entender que Deus faz isso. O réprobo, ele sempre vai, de alguma forma, tentar culpar Deus nas suas ações. O problema não é uma questão de interpretação. O problema realmente é uma questão de quem está interpretando. Se você deixar Deus falar através da Bíblia, vai ser natural para você entender que Deus tem uma coisinha aqui, que Deus age soberanamente, dando liberdade natural ao homem, e colocando fé salvadora no homem com quem ele quer ter um relacionamento, e que ele vai tomar outras atitudes e outras ações, porque ele faz isso uma vez que ele tem autoridade, exousia. Aliás, caro telespectador, saiba que essa palavra exousia, aqui de Romanos 9, aparece em outro lugar. Mateus 9,18, quando Jesus diz, eu tenho autoridade. Amém. Agora a última pergunta do pastor Anderson. Ok, então, vamos lá. Eu vou entrar na linha de Jacó e Esaú, né? Bom, a doutrina calvinista ensina que Deus predestinou incondicionalmente para a perdição e salvação certas pessoas. Portanto, segundo o texto de Romanos 9,12, que é amei a Jacó e aborreci a Esaú, onde nas Escrituras, já que o irmão disse que é pessoas, onde nas Escrituras o indivíduo Esaú serviu o indivíduo Jacó? Eu pensei que era eu que ia falar do calvinismo, mas é ele. Não dá para ser assim. Telespectadores, reparem, o calvinismo que ele está propondo não é calvinismo. Porque as Escrituras, elas nos ensinam que, na verdade, Deus fez a preterição. E a palavra servo ali é doulos. A ideia de servir ali é evidente nas Escrituras, uma vez de que não é um serviço de escravo. Você é doulos. Você é doulos de Deus. Eu sou escravo de Deus. Quando Deus me oprimiu,
Mas o fato é que quando você percebe que a condição de Jacó e de Esaú, na posição servo e senhor, é muito clara. Agora, o Esaú não tem mais direito à promessa. Ele não tem mais direito àquilo que é dado agora a Jacó. Jacó sim. Ele é o continuador. Então, é só uma questão de você entender as coisas pelo próprio âmbito das Escrituras. Jesus era servo. O servo sofredor de Isaías, um capítulo ou um texto inteiro que fala sobre isso. E nem por isso ele foi desconsiderado. Então, sem dúvida nenhuma, Jacó ocupa o lugar de proeminência e Esaú não. E é essa a questão central. Agora, como eu disse, eu pensei que era eu que ia falar do calvinismo. A minha proposta nessa noite era apresentar justamente uma interpretação do texto bíblico. E mostrar que o texto bíblico, ele caminha numa direção tão clara para apontar Deus como aquele que faz todas as coisas de maneira tão bela. E para nós é tão natural olhar para o texto bíblico com essa clareza. Então, eu não tenho dúvida de que as Escrituras, nesse texto, eles mostram para nós, quando nós submetemos o nosso coração aos pensamentos de Deus e não do homem, aquilo que definitivamente coloca Deus no seu lugar e nós no nosso. Sabemos poucas coisas e o que sabemos ainda é frágil e limitado. Somos fracos e não temos conhecimento das coisas como Deus tem. A nossa perspectiva é daquele que olha de baixo para cima. É como tentar saltar puxando os cadarços do seu sapato. Deus vê as coisas de cima para baixo. Isso não ofende o homem. Nós sendo coroa da criação, Salmo 8. Mas ele não sabe todas as coisas. Quando ele lê as Escrituras, ele tem que se submeter ao que está escrito. E eu esperava que o nosso debate fosse nessa direção, nessa noite. Que nós simplesmente discutíssemos o que está escrito. Não é uma posição que está em jogo, mas é a prática cristã de entender que Deus, e não eu, é que dá as regras. Isso é muito difícil para o homem. Seus comentários, pastor Anderson? Bom, eu concordo com o irmão, é Deus que dá as regras, e Ele deu as regras, salvar aquele que crê e condenar aquele que não crê. Essas são as regras que Ele deu. O calvinismo coloca Deus como um ser que fez um dune-dune-te. Eu vou escolher esse, escolhido para salvação esse aqui. Mas vamos continuar aqui, né? Pois bem, quando o irmão falou que a questão da nossa mentalidade ser pequena nessa relação, concordo com o irmão. A gente nunca vai entender a Deus em sua arte, concordo peremptoriamente, concordo totalmente com o irmão. Agora, Deus se revelou nas Escrituras. E a maior revelação de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. Esse tipo de amor seletivo, esse amor que dá água, esse amor que dá chuva, esse amor que dá chão, esse amor seletivo, esse amor que vai para os ímpios, esse tipo de amor, eu não vejo em Jesus Cristo, esse tipo de amor que só quer isso, que não quer salvar. Que tipo de amor é esse que só quer e que dá um copo com água para a pessoa para depois queimar ela na fogueira? Não, isso aí não é amor. Amor, ele quer o bem final da sua criatura amada. Agora, sobre essa questão de não conseguir entender Deus, eu concordo que a gente nunca vai conseguir entender Deus em sua totalidade, né? Mas eu coloco aqui o que Sproul disse. Sproul, ele disse o seguinte: ouço declarações como Deus é maior do que a lógica, ou a fé é maior que a razão, para defender o uso das contradições na teologia. Contradição é contradição, meu irmão. Não tem outra maneira. Ou se não quis salvar, se Deus não quis salvar as pessoas, ou das duas as uma. Ou ele é um Deus relaxado, ou ele é um Deus seletivo. Ele é um Deus que fala assim, não, esse eu salvo, esse eu não salvo, eu não quero, né? Essa que é a questão. Se Deus fez vasos para levar para o inferno, não tem outra conclusão. Não tem outra conclusão. Não tem. Deus fez vasos para mandá-lo para o inferno. Se esses vasos de ira são vasos de ira e não podem deixar de ser de maneira incondicional, então Deus simplesmente é o autor do mal. Porque Deus colocou neles o mal, Deus fez eles para o inferno. Agora, que tipo de amor é esse que você pode me falar que dou sol, eu dou chuva, eu dou água? Imagine, por exemplo, um médico que descobriu a cura de uma doença. O médico descobriu a cura de uma doença. E ele tem 2 pacientes, e os 2 pacientes estão para morrer. E ele tem cura suficiente para os 2 pacientes. Aí o que ele faz? Ele pega a sua seringa e dá só para aquele que ele escolheu dar. Só que ele vai falar o seguinte: quando a imprensa vai interrogá-lo, ele vai dizer da seguinte forma:
eu amava os dois. Não, eu amava os dois. Eu cuidei, eu coloquei um travesseiro debaixo da cabeça dele, eu dei um copo com água, eu dava comida na boca. Eu fazia tudo isso. Mas por que você deixou morrer? Não, eu deixei morrer porque eu não amei ele de uma maneira salvífica. Eu não amei ele para dar aí uma injeção para que pudesse curá-lo. O calvinismo coloca Deus como esse tipo de médico louco, né? Podendo salvar a todos, simplesmente não quer salvar. Ou é um Deus desleixado que simplesmente não quis salvar, ou não tem outra saída lógica para isso aí. E nem tempo, acabou o seu tempo. Vamos lá agora para as duas perguntas gravadas. O reverendo Piacente responde primeiro, só 2 minutos, tá, reverendo? Sim, senhor. E depois a mesma pergunta será respondida pelo pastor Anderson, e se der tempo a segunda pergunta também. Solta primeiro. Se Deus mesmo escolheu Saul, como ele pode ter se perdido? O senhor entendeu? Quer que repita? Se Deus escolheu Saul, pode ter se perdido. Isso. O que ela está pensando com escolha? A escolha de Deus para ele ser rei ou a escolha de Deus para a salvação? O que as Escrituras nos dizem é que Deus escolheu Saul para ser rei. E Deus escolheu Saul, inclusive, para realizar algumas tarefas que são extraordinárias. Você mesmo mencionou. O papel dele foi esse. Ele foi ungido, inclusive, mas Dario também foi, né? Isaías 45. Então isso não mostra nada além do que, ou além daquilo que nós sabemos que Deus escolhe as pessoas. Saul se perdeu certamente porque os seus atos foram contra ele. Isso é o que nós percebemos no nosso olhar para ele. Agora, se você for perguntar, junto com esta pergunta, sobre os decretos de Deus, se Deus já havia escolhido Saul para isso, olha, não há dúvida. Tanto Deus tinha o poder de escolher Saul para fazer o que ele fez, como depois Deus teve o poder de enviar um espírito para atormentá-lo. Agora, nós não temos como falar nada além do que as Escrituras dizem. O que nós sabemos de Saul é aquilo que está revelado nas Escrituras. E o que nós sabemos dele é que ele foi um instrumento nas mãos de Deus, como Deus usou até mulas. E Deus pode fazer isso. A questão é, isso diz respeito ao destino eterno dele? Bom, aí nós precisamos de mais argumentos. Precisamos ir além. Eu entendo que a pergunta da nossa telespectadora é sobre por que Saul caminhou naquela direção. Bom, certamente ele é responsável pelos seus atos e ele sempre será, como qualquer ser humano, responsável por isso. Mas de maneira nenhuma isso tira o governo de Deus sobre a vida dele. Ele foi um instrumento. Agora, 2 minutos para o senhor responder a mesma pergunta. Tá ok. Bom, a pergunta era se Saul, por que Deus tendo escolhido Saul, depois ele se perdeu. Bom, ele se perdeu porque ele resistiu a Deus, essa é a verdade. Ele se perdeu porque os seus atos fez com que ele se perdesse. Não porque Deus o fez para se perder. Não porque um decreto eterno que não está relacionado, não está na Bíblia, esse tipo de decreto eterno que Deus escolheu condenar pessoas antes mesmo de nascer, né? Até porque, quando você vai, por exemplo, no caso de Jacó e Esaú, quando você vai para Gênesis 25, 23, você vai ver ali figuras de nações, falando que 2 nações sairiam do ventre dela. Não estava relacionada a pessoa dos dois, mas a nações. E você disse que, já vou responder, é que eu só estou juntando aqui as questões. É que eu não estou entendendo, já vou juntar as coisas. A necessidade de falar alguma coisa que ficou para trás. Já vou juntar as coisas. Já vou juntar as coisas. Minha fala, o senhor é interlocutor? Fala aí. Então vamos lá. Então o que acontece? Essa é a questão aí. Da mesma maneira que Esaú, ele rejeitou a sua primogenitura, Saul também rejeitou a Deus. Saul, ele rejeitou a Deus, ele foi contra tudo aquilo que os profetas falavam para ele. Deus mandava ele não fazer uma coisa, ele ia e fazia. Ele foi contra os desígnios de Deus, porque Deus, então, o rejeitou, mas o rejeitou por causa da maldade do próprio Saul, e não porque Deus determinou que ele iria para o inferno. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Muito bem. Correndo, Ana, solta a segunda pergunta, por favor. Se Deus é bom, como ele pode ter criado vasos de ira? Essa é uma pergunta que mostra claramente a dificuldade que as pessoas têm de entender Deus. A bondade de Deus é notória nas Escrituras. Agora me explica as guerras.
É isso que os ateístas muitas vezes levantaram de argumento contra nós. Explica o fato de Deus permitir que o próprio povo de Israel tenha entrado em Canaã e matado pessoas, inclusive crianças. Explica para mim o fato de crianças ainda hoje morrerem. Homens como Sam Harris têm ido para a televisão e têm escrito livros sobre isso. O grande argumento deles é justamente utilizar o fogo amigo. Já que tem pessoas por aí tentando fazer uma teologia onde Deus é assim, então eu vou usar isso para tentar levantar um argumento a meu favor. O que nós temos visto nas Escrituras é que as perguntas elas são mais difíceis de serem respondidas do que uma teologia arminiana é capaz de produzir. Questões como essas, ou questões assim tão urgentes, elas dizem para nós que precisamos enxergar as coisas de acordo com o plano total de Deus. Se o homem estivesse no controle da sua própria salvação, ele jamais ia se salvar. Se o homem estivesse no controle da existência humana, não haveria mais existência humana. O que nós temos visto é que tudo isso se encaixa perfeitamente no plano de Deus, quando você entende que Ele é soberano. Quando ele entende que cada ato, cada situação, cada circunstância tem um propósito eterno. Pode ser que agora eu não compreenda. Pode ser que agora não esteja claro para mim. Pode ser que agora essas ações me pareçam completamente fora da bondade de Deus, mas não são. Porque a bondade de Deus está claramente revelada no homem na sua ação de salvar. Muito bem, 2 minutos para o senhor responder a mesma pergunta. Tá ok. A verdade é a seguinte. A resposta é aquela que nós já estamos tratando no decorrer do programa. Como Deus pode ser bom se Ele cria vasos para a desonra? A verdade, minha irmã, é que Ele não criou vasos para a desonra. A questão é a seguinte, o termo ali preparados não diz quem preparou. Eles mesmos se prepararam para endureceram seu coração e se tornaram vasos de desonra. Agora, o reverendo fez uma questão aqui sobre a questão das guerras. As guerras é muito claro, você citou a questão de Canaã, né? De Canaã, né? O pessoal entrando lá. Bom, o texto diz que Deus não puniu eles antes da hora. Para que Deus punisse eles teve que alcançar a medida da impiedade. Mas Deus não os puniu antes da hora. A punição deles não foi porque Deus falou assim, estou com vontade de punir hoje, eu vou pegar um raio e vou punir essa pessoa. Não foi isso. Deus os puniu por causa das suas más ações e usou Israel como meio para isso, né? Deus, ele fala isso na sua presciência, ele fala que a medida daquelas nações ainda não tinham sido completadas, né? Então, Deus usou Israel para punir aquelas nações. Da maneira que Deus faz, Deus sempre pode usar qualquer um, mas os castigos de Deus nunca são sem causa. Essa que é a verdade. A pessoa acaba por negligenciar crianças, Deus, né? A pessoa acaba por... E as crianças, reverendo? O senhor permite que eu fale? Eu gostaria de ouvir sobre as crianças. Posso falar? De verdade. Posso, claro, posso falar sobre as crianças. Você tem que ver o seguinte, a visão de Deus nessa questão. A questão de Deus. A questão de Deus é a seguinte, por que Deus mandou exterminar toda a raça ali? Por quê? Por causa do seguinte, para que não se levantasse uma genealogia ali, para que pudesse debater contra Israel, né? Agora eu espero que o senhor, pelo amor de Deus, que eu estou comentando, tá bom? Para se levantar contra Israel, né? Então o que acontece? Deus não puniu à toa, então Deus faz os seus propósitos da maneira dele, e isso daí é um outro debate que a gente precisa fazer. As crianças devem ser culpadas, né, reverendo? O nosso tempo acabou. Eu vou fazer um debate sobre por que Deus mandou exterminar as crianças de Canaã. Eu acho que seria ótimo. E aí vocês dois vêm e resolvem esse problema. Com todo amor. O pastor Anderson de Paula e o reverendo José Carlos Piacete Júnior. O pastor Anderson de Paula é da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Limeira e representante dos Arminianos da Zoeira. E o reverendo José Carlos Piacete Júnior é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigado pelos presentes dos dois. Prazer. Ambos estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br, na aba convidados, para responder os seus e-mails, atender os seus convites para palestras e assim por diante, tá bom? Vamos ver quem é que vai ganhar o brinde da grade, rapidinho. Marcel Carlos, de Ubá, nas Minas Gerais. Marcel, parabéns para você que fica com a gente, que fica com essa emissora. A paz e a graça de Jesus. Nos vemos no próximo Vejam Só.